experimento simples que demonstra um dos principais conceitos da hidrostática, a pressão hidrostática. A hidrostática é a parte física que estuda os líquidos, que diz que a pressão exerce por um líquido quando aumenta conforme a profundidade. Bom, para fazer esse experimento vamos precisar dos seguintes materiais: uma garrafa PET transparente, água e fita adesiva para tampar. Como foi montado? Primeiro, eu fiz 3 furos na mesma lateral da garrafa, aqui, aqui e aqui. Um na parte superior, um no meio e outro próximo ao fundo. Depois tampei os furos com a fita. Enchi a garrafa com água e água. Agora eu vou demonstrar. Agora eu vou retirar as fitas. Observe que a água sai pelos 3 furos, mas o jato do furo mais baixo faz mais longe do que o que está em cima. O do meio alcança uma distância intermediária e o que está em cima percorre uma menor distância. Não dá para ver, mas está saindo água. Isso acontece porque a pressão da água depende da profundidade. Quanto mais fundo está um ponto dentro do líquido, maior a distância, maior a quantidade de água acima dele. E consequentemente, maior é a pressão exercida. Por isso, o furo inferior sofre uma maior pressão e a água sai com mais força. A fórmula da pressão hidrostática é P maiúsculo igual a P minúsculo vezes G vezes H, onde o P minúsculo é a pressão, o P minúsculo é a densidade do líquido, G é a aceleração da gravidade e H é a profundidade. Como a densidade da água e a gravidade permanecem praticamente constantes, a única variável que muda é a profundidade. Se fizermos um experimento utilizando um copo d'água e um pedaço de papel, podemos demonstrar a ação da pressão atmosférica, um conceito importante da hidrostática. Primeiro, enchemos o copo com água até a borda e, em seguida, vamos cobrir essa abertura com um papel. Em seguida, seguramos o papel, viramos o copo de cabeça para baixo e soltamos cuidadosamente. Então, repare que o papel não cai e a água permanece dentro do copo. Isso acontece porque a pressão atmosférica exercida pelo ar de fora o empurra para cima com uma força maior do que a força exercida pela água para baixo. Além disso, como quase não entra o ar, no interior do copo, forma-se uma pressão menor dentro dele, ajudando a manter o papel no lugar. Como eu mostrei para vocês, o papel permaneceu segurando, aqui a água no copo, mesmo após eu retirar a minha mão. E esse experimento demonstra um dos princípios da hidrostática. Os líquidos exercem pressão devido ao seu peso, chamada pressão hidrostática, mas também sofrem a ação da pressão atmosférica, que atua em todas as direções, dos lados, embaixo e em cima. Nesse caso, é justamente a pressão do ar que impede a água de cair. Assim, podemos concluir que a pressão atmosférica é capaz de sustentar o papel e manter a água dentro do copo, mostrando como diferentes pressões podem entrar em equilíbrio. Bom, nesse experimento vamos fazer um corte na parte de baixo da garrafa e tamparemos com fita na altura do corte. E depois disso, colocaremos um pouco de água.
Bom, como vocês puderam ver, mesmo com o corte feito e o buraco aberto, a água não saiu. Isso acontece porque a fita fez uma alteração na pressão, que fez com que a pressão hidrostática ficasse com a mesma força que a pressão atmosférica. E quando abrimos a garrafa, a água irá sair por causa da pressão do ar. Bom, depois de observar alguns experimentos, conseguimos entender alguns dos conceitos da hidrostática na prática. Ao longo do vídeo, conseguimos perceber que os líquidos exercem pressão e que essa pressão aumenta conforme a profundidade. Também vimos que a pressão atmosférica também influencia diretamente no comportamento dos líquidos. Às vezes, esses conceitos parecem estar presentes apenas nas aulas de física, mas na verdade elas estão presentes no nosso cotidiano. Um exemplo é a caixa d'água. Normalmente, as caixas d'água são instaladas no ponto mais alto das casas. Isso porque a diferença de altura ajuda a criar a pressão necessária para que a água desça e chegue dos pontos mais baixos, para as torneiras e os chuveiros. Outro exemplo são os mergulhadores. Quando mergulhamos no mar ou na piscina, quanto mais fundo, mais a pressão da água exerce sobre o nosso corpo. Isso também explica a dor no ouvido que sentimos quando estamos fundo. Esses princípios também são muito importantes na área da ciência e da engenharia. Eles são os mesmos usados para a construção de barragens, funcionamento de submarinos e em sistemas hidráulicos. Também são utilizados para a construção de reservatórios de água, garantindo que essas estruturas sejam construídas de forma segura e eficiente. Os experimentos apresentados mostram que a física vai muito além de fórmulas e cálculos. Ela ajuda a explicar fenômenos que acontecem no dia a dia que muitas vezes passam despercebidos pela gente. Por isso, estudar a hidrostática também é importante não apenas para entender o comportamento dos líquidos, mas também para perceber como esses conhecimentos é aplicado em diferentes áreas e contribui para o desenvolvimento de tecnologias e soluções presentes na nossa rotina. Esperamos que esse vídeo tenha tornado esses conceitos mais claros e que as demonstrações práticas tenham contribuído para o entendimento do conteúdo. Muito obrigada pela atenção.